no Egito Antigo, nas civilizações primordiais, havia lá sistemas de comunicação por fumaça, luminosidade, etc. Você acendia uma fogueira, fortes na Jordânia se comunicavam assim a quilômetros de distância, mas finalmente, quando o Morse trouxe aí a possibilidade de enviar mensagens, né, por meio de cabos elétricos, a coisa começou a se acelerar. A era da comunicação, de fato, nasceu. Mas precisava Marconi, né, trabalhar num telégrafo sem fio, né, fazer a primeira transmissão de rádio em longa distância, para a gente, de fato, né, escalar toda essa possibilidade. Né? Não basta ficar só no cabo. Hoje somos wireless. E lá, desde a virada do século XIX para o XX, Marconi já pensava nisso. Mas, em muitos casos, temos pessoas brilhantes que são desconhecidas, pessoal. E aí eu trago aqui uma menção ao patrono, né, das comunicações do Brasil, o padre Landel de Moura, que, na verdade, antes de Marconi, fez a primeira transmissão da voz humana por meio sem fio, por comunicação wireless. Ele fez isso em Nova York. Foi considerado bruxo por alguns aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele chegou a registrar uma patente, olha, de wireless telephone, na virada do século. Então, quem acha que brasileiro não tem a capacidade para realizar grandes feitos como os europeus, os americanos, os asiáticos, está aqui um exemplo de um homem que trabalhou muito para tornar viável algo que a gente tem aí no nosso dia a dia, algo tão cotidiano como um telefone no bolso, né? E isso, de fato, é um racional que não passa só pelo padre Landel. Então, aqui a gente faz até uma menção ao Tesla, né? Que lá também, em idos do século XIX, já pensava em como que o homem poderia se comunicar em larga distância, a nível planetário, né? E entendendo que um dia alguém teria que carregar um equipamento desse no bolso. Então, se isso não é uma premonição, eu não sei o que é. De fato, pessoas brilhantes como o padre Landel e Tesla fazem toda a diferença no nosso dia, na nossa vida, até hoje, né? Bom, falando um pouco aqui do que isso significa na prática, né? Precisamos de mentes aí como Jobs para tornar realmente toda essa tecnologia algo acessível, algo que precisa, sim, né, gerar recursos financeiros para que a roda, né, gire através de empresas, sociedade, etc. Então, bons produtos, boas soluções são fundamentais para a gente escalar soluções, principalmente nessa área da comunicação, né, que cresce a passos largos mais recentemente. E, não menos importante, o cunhador do termo internet das coisas, né, Mark Weiser, dizia na década de 90 já, que, de fato, as melhores tecnologias são aquelas que desaparecem no nosso cotidiano, né? São aquelas que ficam tão entranhadas na nossa vida que a gente não percebe mais que precisamos dela para, às vezes, até respirar. Então, essa é, de fato, a disrupção, quando você tem algo que realmente se torna tão integrado a você, que você não consegue mais viver sem aquilo. São vários os exemplos, né, pessoal? Facebook, Uber, tantos aplicativos aí que fazem parte do nosso cotidiano. E aí, falando da era do telefone, né, dando continuidade aqui à nossa discussão sobre comunicações, desde lá do telégrafo com fio, né, de Morse, a gente vem trabalhando para evoluir esse aparelhinho, né, tornando ele sem fio, trazendo aí os primeiros telefones, né, de longa distância. Não sei se vocês já viram, mas sim, são os primeiros telefones, né? Alguns deles aqui, o Motorola Dynatec e o NEC também, que era uma bolsa, literalmente. Então, acho que o Marcos deve estar lembrando aí da infância, né, Marcos? De fato, são telefones aqui que passaram ao longo da história. E eu queria fazer aqui com vocês uma primeira interação, né? Quem saberia me dizer o que é esse aparelhinho aqui? Eu vou abrir uma enquete, tá? Não respondo ainda. Eu vou abrir aqui uma enquete. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui uma tela, tá? Olha, eu vou usar pela primeira vez, tá, pessoal? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar, ó. Acessem esse site aqui, ó, mente.com. Coloquem lá esse código, né? Que aí eu vou liberar aqui para vocês
a contagem, tá? Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês me dizerem o que que é isso. Veja se vocês conseguem acessar. Liberado aqui, um minutinho. Ó, temos 2 na sala, faltam 40 segundos. Quem mais se habilita? Isso. Vamos lá, pessoal. 30 segundinhos, temos 3 pessoas já votando. 20 segundos. Quem mais se habilita? Ó, temos 4. Mais alguém? 15 segundos. 10, 12. Temos 5 já. Legal. 6. Ih, tá acabando. Votação encerrada. Vamos verificar aqui qual foi a opinião da maioria. Vamos lá. Voting close. Então, vamos avançar aqui para ver os resultados. Peraí. Fala para pressionar o H, né, mestre? Aí, ó, tem uma vez. Ah, exatamente. Press 8. Tava tapando aqui minha tela. Peraí. Olha lá. Pager, bip, bip. Bom, bip, bip dá no mesmo aqui, tá legal. Pois é, pessoal. Esse coleguinha aí ajudou muitos médicos, principalmente. Meu pai, particularmente, eu me lembro de ter um também, na época em que o telefone era bem caro, né? E o SMS era muitas vezes alternativo, ligar para uma telefonista, enfim. Então, vocês guardem essa informação do BIP. O BIP, aqui no nosso papo hoje, vai trazer algumas reflexões sobre como você deve pensar soluções IoT. Então, eu vou retornar aqui para a apresentação. Deixa eu só recompartilhar aqui com vocês. Então, o BIP, né, o famoso BIP, também apoiou muito esse momento aí do início, né, das grandes comunicações aí na década de 90, né? E hoje a gente tem telefones diversos aí conectados, trazendo aplicativos, uma série de novidades, vamos dizer assim, diariamente, né? E os wearables também estão por vir, né? Ainda incipientes, a gente já consegue ter muitos smartwatches, etc. Mas um wearable de verdade vai ser muito mais do que um relógio. Vão ser roupas conectadas, vão ser os óculos de fato, enfim, escaláveis, uma série de novidades que se apresentarão por aí. E aí é uma corrida, né, pessoal? A gente está desde o 1G trabalhando muito para tornar todas essas aplicações cada vez mais viáveis, né? E o 5G está aí, né? O 5G chegou para, de fato, alavancar ainda mais a potencialidade de tudo que a gente pode trazer através da conexão das coisas, né? Carros autônomos, telemedicina, uma série de soluções e aplicações que vão agora ser possíveis diante de uma infraestrutura cada vez mais presente na nossa vida, né? Começando aí a partir desse ano, principalmente aqui no Brasil. Então, eu entendo que o 5G é muito disruptivo e ele vai trazer uma série de novas possibilidades, mas ainda assim, a reflexão hoje aqui é possível realizar muita coisa mesmo sem o 5G. Então, a virada de chave que a gente precisa entender hoje aqui é, de fato, que muita coisa pode ser feita já hoje. Não precisamos esperar o amanhã. Tudo isso, estamos falando de quê? De comunicação. Mas espera aí. Não entendi. Isso é uma palestra de internet das pessoas ou das coisas, né? Então, por que eu estou falando tanto de coisa, de tanto de pessoas aqui, comunicação e tal, telefone? Não, a palestra é a internet das coisas, né? Pois bem, então, guardem isso que eu falei. O 5G é muito bom para nós, mas ainda não é tão interessante assim, vamos dizer. Posso dizer que não é questão de ser interessante. Não é tão essencial
para que as coisas comecem a ser conectadas. Tudo trata-se de M2M, comunicação máquina a máquina, né? Então, é isso que a gente vai falar bastante hoje aqui, né? A comunicação das coisas e não necessariamente das pessoas. E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês de tecnologias que estão já no nosso cotidiano, como o Weiser lá comentou, muito entranhadas à nossa vida há muito tempo, e que buscaram tornar as coisas inteligentes no primeiro momento e conectadas no segundo momento. Então, meio que aquela história ali das comunicações vai se misturar um pouco com o que a gente vai falar daqui para frente, né? Porque não só a comunicação ajudou realmente ao homem enviar e receber mensagens, mas também a coletar dados no campo, ou seja, dados em longas distâncias. Bom, falando aqui um pouco do que traz inteligência para as coisas, para os objetos, bom, a gente começa ali no código de barras, né? O código de barras nasceu de um desafio, né, de empresas supermercadistas nos Estados Unidos que buscavam uma forma mais eficiente de contabilizar os seus produtos na hora do pagamento. Então, desde 1974, o código de barras existe com essa função aí tão importante que hoje já abrange até pagamentos, logística, uma série de questões, justamente por trazer ali uma informação de uma maneira digital, eu diria, para objetos, né, para coisas. Mas não parou por aí, né? A gente avançou para tecnologias RFID, NFC. O NFC, basicamente, os nossos cartões, né, de acesso a prédios, a bilhetagem eletrônica, o RFID, aquelas etiquetas que nós temos nas roupas. Então, isso tudo permitiu um processo adicional ao código de barras, né, de agregar ainda mais informações, ainda mais conteúdo dentro de uma etiqueta como essa. Você pode guardar dados muito mais complexos nesses sistemas RFID ou NFC. Então, dados maiores, né? Até na ordem de kilobytes você pode armazenar ali dentro. Então, por dentro de um cartão e de uma etiqueta NFC, basicamente você tem uma antena e um pequeno chip que não tem bateria, mas que é estimulado por uma antena do leitor lá, no caso, onde você, por exemplo, aproxima o seu cartão para fazer um pagamento, ou a catraca de um ônibus, de um prédio para acessar, ou o equipamento lá do Rio Card para que você possa acessar e pagar a sua passagem de ônibus. Então, basicamente, é uma antena com o chip integrado que armazena ali as informações e quando ele está na presença desse campo magnético ali do leitor, você consegue, de fato, tirar ali as informações do cartão, ler essas informações. Ainda nesse quesito, né, de tornar objetos mais inteligentes, uma evolução também no nosso cotidiano, né, pós-código de barras, foi até mesmo trazer dados ainda mais complexos do que a série de números de um código de barra, para que a gente consiga até mesmo acessar, por exemplo, uma página web, né, acessar uma página na internet. Então, hoje a gente já tem o QR Code amplamente utilizado para downloads de apps, para cupons, para você acessar sites, fazer check-in no avião, enfim. Mas não parou por aí, né? Nós também tivemos a adoção de um equipamento, né, criado aí originalmente pela Apple, né, esse conceito de beacon, né, onde um dispositivo Bluetooth poderia estimular um aplicativo no smartphone das pessoas para dizer, por exemplo, que você está próximo de uma loja, enviar uma notificação, por exemplo, de um cupom de desconto de uma loja próxima, no shopping, ou até mesmo te ajudar a geolocalizar, vamos dizer assim, itens nas gôndolas e tudo mais. Os beacons nasceram muito focados no marketing e nesse processo, né, de trazer também mais informações do que simplesmente um código gravado num cartão NFC, do que um tag, uma página fixa num QR Code, ou até mesmo um código fixo num código de barras. O beacon traz a possibilidade de dinamicamente você atualizar essas informações. Mas o que o beacon, código de barra, QR Code, todos eles têm em comum? Eles armazenam informações, foram um processo natural de agregar mais informações a coisas conectadas, mas eles não têm essa informação trocada, ou seja, as informações são gravadas e fixas. Se você quiser mudar o site, você tem que imprimir um novo QR Code. Se você quiser alterar a informação de um beacon, você tem que regravar essa informação no beacon. A mesma coisa numa etiqueta NFC ou a reimpressão de um código de barras. Eles são passivos, pessoal. Eles não são
como eu diria, tão inteligentes assim. Mas tem aquele outro lado, né, que eu comentei logo no princípio, das tecnologias que conectaram as coisas. Não só trouxeram essa inteligência, né, natural, mas também conectaram as coisas. Então, já em 97, né, o padrão Wi-Fi, né, surge até por várias iniciativas meio que simultâneas ao longo do mundo, inclusive também de brasileiros aqui, para, de fato, criar uma forma, né, de conexão wireless mais eficiente, mais robusta e segura, principalmente para dispositivos computador, né, dispositivos de comunicação mesmo entre computadores, né. Isso avançou ao longo do tempo, a gente tem hoje impressoras, vários periféricos, e não poderia deixar de dizer do próprio smartphone. O Bluetooth, né, diferentemente do Wi-Fi, ele não é uma rede de longo alcance, né, então o Bluetooth ele está na categoria da PAN, né, da Personal Area Network, ou seja, é uma rede muito mais restrita, de poucos metros de alcance, enquanto o Wi-Fi você consegue até algumas dezenas de metros, né, não muito mais, mas, consequentemente, você tem uma amplitude maior no Wi-Fi do que Bluetooth. E aí, o Bluetooth está muito focado em ter equipamentos próximos. Assim como um beacon também é dispositivo Bluetooth, um fone de ouvido, um mouse, todos esses equipamentos precisam estar ancorados a algum device que vai exportar esse dado para a internet, para longas distâncias. Então, o ponto aqui chave é, Bluetooth é muito interessante, porém limitado em alcance, né? Muito eficiente em bateria, em consumo de energia, porém, ele não tem um largo alcance, ele não tem uma amplitude tão grande. Existem alguns padrões que até expandiram isso para centenas de metros, né? Mas ainda assim é uma tecnologia que, para um ambiente maior, um ambiente urbano, pode ter suas restrições, porque vai depender sempre de um gateway, né? De um dispositivo, um roteador, que consiga conectar essas coisas à internet. O Zigbee é um padrão muito utilizado na automação. E aí eu trago aqui mais como curiosidade, porque ele mesmo tem, vamos dizer assim, avançado no segmento industrial, mas nem tanto na nossa vida cotidiana do segmento residencial e de automação predial, eu diria. É uma tecnologia relativamente antiga, muito parecida com o Wi-Fi, e também adota esse padrão de comunicação wireless, né? Então, você tem ali um alcance também de algumas centenas de metros, e você usa justamente para conectar coisas, né? Foi um primeiro padrão bem sucedido para conectar objetos em ambientes industriais, corporativos, como eu mesmo citei aqui, mas que ao longo dos últimos anos tem perdido um pouco de força para as tecnologias mais convencionais, como Wi-Fi, Bluetooth, e outras aí que a gente também vai comentar. Não menos importante, né, pessoal, as redes móveis, né, que tornaram, já lá no 2G, possível que nós pudéssemos enviar mensagens de texto como aquela do pager, que antes era só para pessoas. Na virada ali dos anos 90 para os anos 2000, a gente já começou a ter as primeiras comunicações via 2G, no Edge, né, no 2,5G, para também monitorar objetos, né, rastreadores, principalmente veiculares. Então, caiu muito bem, né, a adoção do 2G, principalmente, para rastreamento veicular, no momento em que você não tinha à disposição formas de trazer esse dado em tempo real de uma maneira tão eficiente como as redes celulares hoje trazem para a gente. Então, a cobertura ampla nas cidades, estradas, permitiu que nós pudéssemos usar as primeiras comunicações M2M aí no início dos anos 2000, final dos anos 90, já usando o 2G. Com o 3G, 4G e agora o 5G, a gente conseguiu avançar muito em performance de alcance, dispositivos, talvez você consiga agregar mais dados, mas, de fato, como eu brinquei aqui, não é essencial alta velocidade de dados para a maioria das aplicações da internet das coisas. A gente está falando de pequenos pacotinhos de dados, mensagens de bytes, ou algumas dezenas de bytes, ou até algumas dezenas de kilobytes, mas nada muito além do que isso. Imagine um carro com um rastreador veicular. Qual dado você precisa? Talvez algum dado da máquina, do motor, consumo de combustível, mas, fundamentalmente, latitude e longitude. Então, a posição, o momento ali que está ocorrendo determinada ação no veículo,
pode ser correlacionado a uma geolocalização, a uma latitude e longitude, georreferenciando, então, esse dado, esse carro, esse veículo, em algum ambiente de plataforma que você consiga ali monitorá-lo em tempo real. Então, o M2M, né, de fato, não demanda alta velocidade de dados. Por isso, a minha explanação aqui em dizer para vocês, é muito possível realizar muita coisa já e resolver muitos dos nossos problemas com as tecnologias que aqui estão. O 2G ele está prestes a ser desativado aí, principalmente em alguns países já até foi, por ser uma tecnologia mais antiga. O 3G naturalmente também irá passar por isso, mas nos novos padrões de comunicação, né, das redes celular, tanto a partir do 4G, do LTE, como agora também do 5G, existem padrões voltados à internet das coisas, como o Narrowband IoT, o LTE Cat-M, que são justamente pensados para as coisas conectadas, tá? Então, na prática, trocando em miúdos, a gente está falando de usar as redes 4G e 5G com padrões destinados a coisas. É como se você tivesse uma rua mais larga para uma multidão passar e uma ruazinha mais estreita para você enviar ali os dados desses sensores, né? Então, essa via mais estreita, ela traz, então, essa possibilidade de não roubar grande parte ali da banda de velocidade do 4G, do 5G, e ainda assim ser muito mais eficiente em termos energéticos, em termos de comunicação, do que os padrões 2G e 3G.